E essa pauta de hoje, esse tema de hoje é um tema muito interessante, muito importante. Porque a gente conversa muito sobre aborto e normalmente as questões são questões que envolvem, obviamente, a área da medicina, a área da saúde, não é? E sempre vem aquela questão dos impactos disso na vida da mulher, né? E a questão religiosa envolvendo esse tema. Mas eu convidei hoje a nossa querida Viviane Pettinelli, que é cientista política, para a gente conversar de um outro prisma, né, Viviane? A gente bateu um papo um dia, eu falei, não, nós temos que conversar isso diante das câmeras, porque isso que você, aquilo que você tinha me dito, né, me instigou muito e me motivou a trazer essa questão para o público, Viviane. O aborto é uma questão de saúde, sim, é uma questão médica, sim, mas ele é uma questão também política, é uma questão, por que não dizer, econômica. E você, como economista e como cientista política, fala de um lugar de autoridade. Então, vamos começar com essa questão. Viviane, você foi até Brasília, né, lá no Senado, foi no Senado? Sim. No Senado, fazer o quê? Você não foi passear em Brasília, você foi... Vamos começar por aí. Você vai me contar o que você foi fazer em Brasília. Eu sei que foi falar sobre aborto. Então, Cássio, primeiramente eu cumprimento, né, você, os nossos telespectadores. É um prazer estar de volta, ao Mente Aberta, para tratar desse tema, que realmente, nesse momento, está em discussão tanto no Senado Federal como na Câmara dos Deputados. No Senado, especificamente, ele está na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e foi proposto por 20 mil cidadãos brasileiros que assinaram online um projeto de lei para legalizar o aborto até a 12ª semana de vida, né, da segunda semana de gestação. Quantos brasileiros da criança. Assinaram? Mais de 20 mil. 20 mil. Né? Então, nesse processo, a gente tem essa prerrogativa dentro do Congresso Nacional de que mais de 20 mil cidadãos, quando assinam uma petição online, eles podem, então, iniciar uma discussão dentro dessas casas legislativas. E, então, nesse processo de discussão, eu fui convidada para participar de uma das audiências públicas, mais especificamente a terceira, que aconteceu dia 6 de agosto, e ali eu pude tratar da questão do aborto pela perspectiva econômica, social e política. Então, dizendo, né, vamos legalizar o aborto e o que isso traria de consequências para o nosso país. Né, como você disse muito bem, a questão do aborto geralmente é tratada só no âmbito do presente, né, da consequência física, psicológica da mulher e a discussão entre direito à vida e direito à autonomia da mulher. Mas e se uma possível legalização acontecesse? Será que haveria consequências? E foi isso que eu propus a discutir ali no Senado. Agora, você foi muito ousada, né? Porque você foi num ambiente que é dominado pela ala liberal da mentalidade, da massa crítica do nosso país. Porque você foi na Comissão de Direitos Humanos e é interessante, porque a Comissão de Direitos Humanos, ela defende certa parcela dos humanos. Uhum. Né? Porque se ali estava defendendo o aborto, não estava defendendo o ser humano que é o bebê. E isso, você foi para a cova dos leões, Daniel na cova dos leões. Mas qual foi a abordagem que você fez para sair viva da cova dos leões lá, Viviane? Então, eu peguei exemplos de países que já legalizaram o aborto, os países todos do norte do nosso continente, né? Então, a gente teria Estados Unidos, os países europeus, Canadá, todos esses países legalizaram o aborto a partir da década de 70 e 80. Então, eu fiz um estudo em relação aos impactos que o aborto trouxe em relação ao crescimento da população. Por quê? Porque a população é um grande indicador de custos sociais e econômicos e políticos de um país, principalmente quando se quer projetar um futuro. Sim. Né? Você tem que saber a que taxa o país está crescendo para poder investir em políticas públicas sociais, econômicas, né, em todos os níveis. Então, vendo o que aconteceu quando esses países legalizaram o aborto em termos sociais, econômicos e políticos, eu trouxe essa mesma abordagem para o caso do Brasil. Então, a primeira consequência do aborto legalizado é um desequilíbrio estrondoso na taxa de crescimento. O que é isso? Cai
a taxa de fecundidade, de natalidade do país, muito, porque o aborto, quando ele é legalizado, ele aumenta 10, 20, 30 vezes num país. Então, o que você está dizendo é que aquela tese que existe, por exemplo, não, vamos legalizar as drogas, porque ao legalizar as drogas, você não aumenta o consumo de drogas, apenas você regulamenta. Isso é falso da mesma perspectiva que se você legaliza o aborto, aumenta-se o número de casos de aborto. Sim, totalmente. Todos os países que legalizaram o aborto aumentaram enormemente as suas taxas de aborto no país e, consequentemente, reduziram muito a taxa de natalidade. Mas qual o problema em se fazer esse controle de natalidade? Eu estou sendo irônico aqui, sim, mas fazer um controle de natalidade via aborto, porque aí você vai ter um serviço de saúde que vai atender melhor a população, porque vai ser menos gente para ir para o serviço de saúde, vai ser menos gente nas ruas para ficar enchendo o trânsito, não é bom? Estou sendo irônico, por favor. Seria se a nossa taxa de crescimento fosse alta. Mas a taxa de crescimento do Brasil desde a década de 70 tem caído e hoje ela encontra-se num equilíbrio que é o ideal e é um equilíbrio que só acontece uma vez na história de cada país. Ou seja, hoje nós vivemos um período de bônus demográfico. A nossa taxa de crescimento ela é perfeita, é de 1,7, 1,8 filho por casal, o que nos garante um futuro daqui 30, 40 anos estável em termos de previdência social, de investimento e saúde, se os programas realmente forem bem formulados e planejados nesse sentido. Sem querer ser simplista demais, mas é meu dever tentar decifrar um pouquinho mais, né? Por que o número de crianças nascendo tem que ser um pouquinho maior do que se pensa? Em termos de futuro, você falou de previdência social, explica aí rapidamente qual é o impacto do número de crianças nascendo não ser tão baixo assim para a previdência social? Nós vivemos hoje, Cássio, graças a Deus, né, e os avanços da medicina, um momento em que o envelhecimento da população é cada vez mais tardio. Né? Então, a nossa taxa de mortalidade de idosos hoje é cada vez maior em termos de idade. Então, as pessoas vivem mais. Eu, por exemplo, estou morrendo de felicidade. Né? Recentemente eu fiz aniversário, né? E eu fico pensando, com a minha idade, há cerca de 20, 30 anos, a pessoa já estava perto de aposentar. Né? Mas a gente acaba continuando a trabalhar, embora a gente chegue na idade da aposentadoria, né, a gente quer continuar trabalhando, né? Então, sim, aumenta. E aí o que acontece? Como as pessoas estão vivendo mais, elas dependem mais tempo do governo, elas dependem mais tempo da aposentadoria. Aposenta, né? Tem a idade para aposentar, se aposenta e aí começa a receber da Previdência, né? E aí vive mais, então ao invés de receber 10 anos, agora ela recebe 20. Ela recebe 30, né? Então, o que acontece? A Previdência ela é sustentada pela população economicamente ativa, é aquela população que está hoje no mercado de trabalho. Então, se nós temos menos filhos, daqui a 30 anos nós teremos menos pessoas no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, mais pessoas vivendo mais à custa do governo, aposentados. Então, há um desequilíbrio. Então, poucas pessoas ou menos pessoas contribuindo financeiramente para a Previdência e mais pessoas dependendo da Previdência, o que a gente chama de déficit previdenciário. E isso é identificado, você falou, nos países do norte do Equador? Sim. Então, os países que legalizaram o aborto na década de 70, 80, eles estavam vivendo esse bônus demográfico e hoje estão sofrendo as consequências dessa queda brusca na taxa de natalidade e um envelhecimento hoje acelerado da população. Então, a população desses países do norte está envelhecendo, está ficando mais dependente do governo e menos jovens estão entrando no mercado de trabalho para sustentar e assim continuará. Um caso típico é o Canadá, que hoje importa jovens para o mercado de trabalho, porque a população idosa é bem superior do que a população em idade ativa. E lá no Senado, na comissão, quando você falou isso, qual foi o impacto disso na discussão? Foi um impacto excepcional, tão excepcional que após a minha participação, teve mais uma audiência pública e eles levaram
mais um demógrafo para discutir essa questão mais uma vez, porque foi uma abordagem tão inédita. Não há nada escrito sobre isso a nível de Brasil e internacional, então ninguém vê o aborto olhando para o futuro. As pessoas olham para o aborto no presente, os impactos que trariam para a mulher, né, e toda essa discussão moral mesmo, às vezes religiosa, mas o futuro e como é uma política pública, ele precisa ser analisado. Política pública se faz para médio e longo prazo, não é algo de presente. Eu queria até entender, sabe, Viviane, por que, por exemplo, as esquerdas brasileiras têm essa visão tão liberal com relação ao aborto, no sentido de serem favoráveis ao aborto, sendo que, por exemplo, os países que são de esquerda acabam tendo que incentivar a taxa de natalidade até para que se sustentem. Porque eu imagino que Venezuela, Cuba, são países que precisam de gente para se sustentarem, para produzirem. Por que aqui no Brasil começa esse discurso? Por que o liberalismo aqui está tão forte, né, nessa perspectiva ética? Não liberalismo econômico, que é outra coisa. Sim. Aí é a força dos direitos humanos, né, Cássio? A história é a seguinte, na década de 70, essa questão do aborto começa a surgir muito forte com os movimentos feministas, que começam a adquirir direitos, né? As mulheres começam a adquirir direitos, primeiro os direitos políticos, depois direitos civis, depois direitos sociais. E aí na década de 90, essa perspectiva, ela passa por uma outra questão que são direitos reprodutivos e sexuais da mulher. Então começa-se a haver um debate em relação ao corpo da mulher. Sim. Por que a mulher não teria direito de escolher, por exemplo, quantos filhos ter, ou por que a mulher não poderia optar por fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico para não ter mais filhos? Né? A mulher estaria, então, num regime, entre aspas, opressivo, né, machista, em que ela não teria autonomia para fazer suas próprias escolhas em relação ao seu corpo. E isso ganha um vulto muito grande em relação à questão do aborto, porque o aborto trata justamente do corpo da mulher. Né? Embora seja importante frisar que o bebê não é parte do corpo da mulher. Né? O bebê é um indivíduo autônomo, independente. Até juridicamente. Juridicamente, inclusive, que está sendo gestado, gerado na mulher. Mas não é o corpo da mulher, é um outro corpo dentro da mulher. Né? Então, esse debate ganha muita força na década de 90 e ele chega até as grandes organizações mundiais, entre elas a ONU, né, que encampa esse discurso e começa a promover políticas de valorização desse discurso em relação a todas as suas dimensões, dentre elas o aborto. O que eu não consigo entender, não sei se você consegue me explicar, é porque, por exemplo, os políticos que nos representam, que vão para as comissões de direitos humanos, por exemplo, lutam tanto pelos direitos das crianças a partir do um dia de vida. Tanto é que, por exemplo, você tem a lei da palmada, você tem proteção do menor, né? Todo cuidado com essa criança. E esses mesmos que são dessas comissões não lutam por essas crianças antes que elas saiam do ventre. Existe alguma razão que você consegue identificar, Viviane? Eles têm dois argumentos nesse sentido. O primeiro deles uma grande parcela desses defensores pró-escolha, né, pró-aborto, vão dizer que esse embrião que ainda está sendo gestado não é uma vida. Pode nem chegar a ser uma vida, pode nem nascer com vida. E então se precisaria prezar primeiro pela mulher. Né? Então, aí haveria um julgamento de valor. Né? A mulher vale mais do que o bebê, né, que está em desenvolvimento dentro dela. É interessante até citar, Cássio, algo assim, para a gente parece que é irreal, mas é real. Nesse debate mesmo, eu ouvi algumas jovens, mulheres jovens, dizer: mas não é para se discutir isso, porque o que está dentro do corpo da mulher é um aglomerado de células. Uau. Que nem consiste uma vida. Então, assim, uma frieza em tratar de um bebê a esse ponto.
né? Então, esse é o primeiro argumento. O segundo seria, eles usam de estatísticas falsas, dizendo que o aborto tem provocado milhares de mortes de mulheres no nosso país. O aborto é ilegal, e se fazem clínicas piratas, clandestinas, né? E, na verdade, ali você corre risco de vida e etc. Então, eles pegam números pequenos. Hoje a mortalidade por questão de aborto no Brasil chega a 70, é uma média de 70 a 80 mulheres por ano. Isso é o 9º motivo de mortalidade de mulher no Brasil, ou seja, tem 8 casos mais importantes que esse. É lamentável. Sim, com certeza, do mesmo jeito. Trágico do mesmo jeito. Sim, mas eles transformam esse número em milhões, porque essa é a estratégia que eles usaram nos Estados Unidos, usaram nos países europeus e usam no Brasil, é a mesma estratégia. Falar nisso, outro dia eu vi uma entrevista, revi uma entrevista do ex-presidente Lula, ele falando aqui em comissões da Unicef, quando ele ia falar pelo Brasil, ele exagerava os números, né? Falava que são milhões de crianças. Depois ele mesmo falou assim, eu aumentava Exato. O número para o pessoal engolir. Para sensibilizar, né? É uma estratégia. É uma estratégia. E eles fazem isso. Então, o que eles vão dizer? Olha, o aborto clandestino leva à morte, logo precisamos interromper esse processo e a forma de interromper é legalizando o aborto. O que é uma falácia, é uma mentira, porque nos Estados Unidos, que o aborto é legalizado, continua a morrer mulheres. Isso. Né? Na Europa, da mesma forma. O aborto, legal ou ilegal, tem os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e tem as mesmas consequências. Se fazer uma cirurgia cesariana, né, que não é o parto natural, não é? Já é um risco. Sim. Quer dizer, você está tentando ali, fazendo o possível para que a criança nasça viva. Já é um risco, porque uma cirurgia avalia uma cirurgia para interromper um processo natural. Com certeza o risco é muito maior. Exatamente. Né? O risco existe, as consequências permanecem, consequências físicas e psicológicas, a mulher fazendo na legalidade ou na ilegalidade. Então, o que a gente precisa parar é o aborto, não é legalizar ou não. Nós precisamos ir na causa do aborto. E qual a causa do aborto? A gravidez indesejada. Parece algo tão óbvio, mas uma política pública, ela precisa ser destinada à causa do problema. À raiz, né? À raiz. Né? Então, nós precisamos tratar a gravidez indesejada como? Com educação sexual, né? E de diversas outras formas, programas mesmo de governo. E hoje o investimento, Cássio, nesses programas é baixíssimo, se comparado ao investimento a outros programas do Ministério da Saúde. Então, assim, eles significam menos de 1% do orçamento. Agora, o duro é isso, né, Viviane? Porque, você falou do Ministério da Saúde, os ministros de saúde do Brasil, eles são trocados com a facilidade e você percebe que no Ministério da Saúde, um ministério importantíssimo para a nação, não se coloca um técnico, não se coloca alguém que esteja preocupado com políticas públicas de médio e longo prazo. Mas se coloca por quê? Se coloca o cargo de um partido que vai apoiar o governo no Congresso. É óbvio que tem que dar errado, é óbvio que as políticas públicas que saem desse ministério vão ser comprometidas. Porque não está olhando, é o que você falou, não está cuidando da razão, está cuidando só da causa. Exatamente. E hoje o Ministério da Saúde, ele está completamente dominado pelas pessoas que vão propagar essa ideia de um aborto legal. Então, neste momento, na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, nós temos o debate de um projeto de lei que vem encaminhado pelo Ministério da Saúde, que está tratando de entre aspas, soluções para a questão do aborto, sem precisar legalizá-lo, mas todo nesse sentido, de um atendimento humanizado pelo SUS, ou seja, não legaliza, mas ao mesmo tempo permite. E promove. Né? Não só permite, mas promove. Então, mulher, você pode abortar sim, nós vamos te receber, vamos te tratar bem. Ou seja, ao invés de lutar contra a causa, como nós dissemos, quer ir lá no fruto, né? Quer ir lá na consequência. E se um aborto é uma consequência, ele nunca vai ser a solução. Não, e pior, o fruto principal é aquela criança que não tem responsabilidade, culpa alguma do processo. Exatamente. Não é? Assim como a mãe, né, a criança, eu acho que esses dois sujeitos, esses dois protagonistas desse fato tão grave que é o aborto, a mãe e a criança sofrem. Não é por algo que não necessariamente
Pelo menos a criança não teve responsabilidade. Exato. Né? E algo interessante, Cássio, que parte do meu estudo foi ver o impacto no próprio Sistema Único de Saúde, porque a proposta dessas sugestões todas de lei são para legalizar o aborto no Sistema Único de Saúde, ou seja, toda mulher que quiser abortar, ela vai procurar um hospital público. E veja, nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, o custo médio de um aborto é $500 ou 500 euros. Então, vamos dizer que aqui no Brasil seria R$500, né? Não vou nem fazer a proporção. Vezes né? 4 dá assim, 2 mil. Para você ter uma ideia, R$500, vamos dizer, sem computar custos de estrutura, de material, né? de ampliação de corpo médico, de atendimento, ou seja, né? Vamos dizer, só o procedimento. Nos Estados Unidos, hoje, nós temos 1 milhão de abortos por ano. Não. 1 milhão de abortos. É uma indústria bilionária. Né? Na Europa, chega a 700, 800 mil, assim como no Canadá. Veja, vamos colocar que o Brasil chegue aos 1 milhão por causa da população de abortos ano, como as estatísticas dos pró-abortistas dizem, que já temos 1 milhão de abortos legais por ano. 1 milhão por ano, vezes R$500 cada procedimento, isso... Né, fazendo uma projeção, nós teríamos o quê? 500 milhões de reais nisso. 500 milhões de reais hoje para o Ministério da Saúde representa 30% do orçamento. Uau, é muito. Você imagina você ter que acrescentar num orçamento bilionário, que o Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Educação, é o de maior orçamento no Brasil, este valor para cobrir os gastos com uma legalização do aborto. Isso é, assim, totalmente impensável, inviável, e não é debatido. Como se legalizar o aborto não seria elaborar e implementar uma política pública que tem gasto. Né? Assim, como se fosse de graça. Olha, interessante, né, Viviane? Você é uma cristã evangélica, mas nessa discussão, eu sei das suas convicções, né, bíblicas, éticas, mas é interessante, eu acho que ao fazer esse tipo de abordagem, você se fez ouvida, né? Porque quando se fala de fé, se fala de Deus, se fala de Bíblia, de ética, parece que as pessoas do lado de lá, pró-aborto, se fecham. Mas quando você desenvolveu esse outro argumento, que é válido, é científico, é embasado em dados, né? Talvez aí a resistência acaba se diluindo, porque aí deixou daquela questão religiosa. Vamos para os fatos, vamos para a ciência. Né? Exatamente. E é importante dizer, Cássio, que a Bíblia é verdade absoluta. Né? Então, a ciência comprova a Bíblia. Né? O que nós precisamos fazer é, de fato, estudar e buscar o conhecimento, porque se o aborto fosse bom, seria a plena vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tudo que não é bom, perfeito e agradável, tudo que não está dentro da vontade de Deus, necessariamente não é bom. Então, se o aborto é contrário à palavra de Deus, necessariamente ele não é bom. E a ciência vai comprovar, a estatística vai comprovar que ele não é bom, sem a gente precisar usar a palavra de Deus. A gente sabe que ele já não é, porque é a vontade de Deus. Mas a ciência, os dados, eles vão comprovar que realmente não é bom. Para terminar, Viviane, como é que está o movimento hoje no Brasil, em Belo Horizonte? Como é que está essa movimentação das pessoas que lutam? Estou vendo sua camiseta, está dizendo não aborte a vida. Né? E essa camiseta foi a camiseta usada no movimento que foi feito em Belo Horizonte no sábado, né? no sábado do mês de setembro. Como é que está o movimento? Está se fortalecendo? Sim, este movimento, né, a campanha pela não legalização do aborto, né, que nós realizamos a marcha pela vida contra o aborto. Inclusive, teremos uma marcha agora, muito próxima, em Fortaleza, onde pessoas do Brasil inteiro vão participar, inclusive deputados federais e senadores. É uma causa que está em grande discussão hoje no Senado e na Câmara. Nós temos 3 projetos em discussão nesse momento. Então, por um tempo, a questão do aborto ficou nas escondidas e este ano ela voltou novamente, e é um movimento que está crescendo no Brasil todo. Nós temos um grupo de profissionais trabalhando
com documentos científicos, produzindo conhecimento nesse sentido, para que a gente consiga embasar os relatórios, as opiniões dos nossos deputados federais e senadores em defesa da vida. Se tiver alguém assistindo a gente que tem alguns estudos nessa área, na área de estatística, na área da economia, como você mencionou, a que puder nos ajudar a dar embasamento teórico também para sustentar nossas argumentações daqueles que defendem a vida, Sim. Como é que faz para entrar em contato contigo, para você fazer o meio de campo aí, para chegar para frente isso aí? Claro, por favor, entre em contato conosco, todo estudo é muito bem-vindo. Vocês podem me enviar um e-mail, é viviane@ipgbrasil.org, viviane@ipgbrasil.org. Enviem o seu e-mail, coloquem lá no assunto, né, aborto, para que eu possa rapidamente identificar e nos ajude. Se você é médico, se você é economista, estatístico, psicólogo, nós precisamos que você faça parte desse time também. Exato, então é muito importante que agora todos aqueles que são favoráveis à vida estejam juntos, né, unidos, porque essas iniciativas que você tem tomado e outros teóricos também têm tomado são preciosas, porque a gente tem que se fazer ouvir. Com certeza. Estar presente nesse ambiente. Viane, eu quero te agradecer demais, viu, pela entrevista, parabenizar pela sua disponibilidade em ser usada, né? Porque a questão é essa, você foi usada por Deus para estar ali falando, né? E quando a próxima vez que for, me dá um toque, viu? Porque eu quero repercutir isso aqui, porque é importante que nós que somos cristãos, e cristãos evangélicos, especialmente por causa da própria Rede Super, né? Que saibamos dessas iniciativas, né? Sim. E que a voz, né, do Senhor está sendo ouvida lá no Congresso. Obrigado, viu, querida? Eu que agradeço, Cássio. Estou sempre à disposição. Obrigadão, querida. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.